Olá pessoal, no meu Papo de Várzea de hoje eu recebo o time do Jardim Kennedy. Ele que foi fundado no dia 10 de junho. Ué, que dia que é hoje? Aniversário de 10 anos dessa entidade maravilhosa. Parabéns, sucesso para vocês, que vocês possam completar mais 10, 20, 30, 100, 200, 300 anos, trazendo muitas alegrias para a comunidade, para o time de vocês. Muito obrigado por terem aceito o meu convite para estar aqui na data de hoje, falando sobre o time de vocês. Boa noite, Márcio. Boa Obrigado noite. pelo Boa noite, convite boa noite. aí. Uma honra estar aqui com vocês aí, rapaziada. Vamos falar sobre o Kennedy hoje. É isso, já quero saber de quem foi a ideia de montar o time do Kennedy, como que surgiu o time do Kennedy? Bom, a ideia foi minha e... Leandro. A ideia foi minha. Já veio, assim, a gente sempre teve um sonho desde criança, ter um time da Vila. E já tentaram uma vez, que nas antigas era um Black Star, né? Black Star. O pessoal lá tentou, só que não durou muito, o pessoal é muito focado. Aí nós foi conhecendo a Várzea, joguei muito tempo no Dinamarca, que tem uma pessoa que é um dos que me ajudou muito assim, a aprender com futebol, que é o Du lá, que era o nosso técnico. E então, o que aconteceu? A gente tava um dia já depois já de grande, né, conhecido a Várzea, eu e o André, que é meu compadre, a gente corria na rua e tal, eu falei, André, vamos montar um time. Eu falei, vamos montar um time. Hoje a gente conhece gente pra caramba na Várzea, se a gente montar aqui, hoje eu acho que a gente tem uma melhor. Ele falou, será? Eu falei, vamos. Aí nós fomos atrás do Thales, que na época ele era do Mocidade. Na verdade ele passou pela Mocidade lá, tem certa amizade com o Picolé. E ele falou, vamos atrás do Thales, Thales também tem um conhecimento, vai ajudar nós. Aí nós fomos atrás do Thales. Aí nisso a gente, na vila tinha um barzinho que era do Josas, no começo. Eu comentei com ele também, Josas, vamos, tô junto, com você e tal. Tanto é que nós montamos a sede lá. Aí nisso foi eu, o Thales e o André fomos pegando ali um pouquinho. Aí veio meu irmão, aí eu troquei ideia com meu irmão Buiu também, que através dele eu também fui pra Várzea, que era goleiro na época também, me levou pros lugares. Falei, vamos Buiu, vamos, ele falou, vamos também. Então, aí foi assim, a gente foi montando um pouquinho, aí marcamos uns jogos, né? Ainda o Estrela emprestou o uniforme para nós jogar os primeiros jogos, o Dinamarca emprestou os jogos para nós. Solidariedade, então, aí dos times. A gente jogou uma copinha no Campinho do Oratório, lá que o pessoal do Magini fazia, com o uniforme do Estrela. Depois jogamos com o Dinamarca, aí fizemos o nosso, fizemos o nosso primeiro uniforme, e aí fomos criando essa história, né? E vocês se basearam no quê? Por exemplo, vamos criar o time do Kennedy. Ok, mas quais são as cores que nós vamos colocar e por que decidiram por essa cor? Tem algum símbolo, alguma coisa que remeteu a vocês montarem pro Kennedy? O símbolo, assim, ele lembra um pouco o Real Madrid, né? Ele lembra um pouco o Real Madrid. O Thales era apaixonado pelo Real Madrid, na verdade. Já tinha um olho apaixonado, aproveitou o gancho. Ele falou assim, vamos colocar assim, depois nós muda, só por enquanto. Não é nada, ó, Itapeva, São João, tudo copiaram o símbolo do Santos. Que lá tinham santistas, e aí eles acabaram copiando o símbolo do Santos e ficou até hoje. Então, assim, amigo, vai ficar esse aí parecido com o time que vocês curtem lá mesmo. E as cores, veio de qual inspiração? Bom, as cores preto e amarelo, que a gente fez o primeiro uniforme. Sempre usa, né? Mas eu lembro que o Thales falou, não, vamos dar Suécia um amarelo, e começou, tipo, essa discussão, assim, sabe? Uma cruz que você pode ver que o primeiro uniforme nosso, hoje não tem, que o pessoal doou, né? Mas era tipo uma cruz, tipo, da Suécia. Não, vamos ter assim, aí, mais azul não, aí tipo, vamos colocar então meio que o amarelo, meio dourado, com preto. Aí nós colocamos o vermelho e branco também, que é as cores que nós gostamos. Então foi uma discussãozinha assim, mas era o preto e amarelo mesmo, né? A paixão. Só que como eu gostava do preto e vermelho, do vermelho e branco também, eu falei, vamos colocar tal. Faz essas discussãozinhas assim, e falou isso mesmo. Quando vem os outros times aqui, eu costumo perguntar do começo da Várzea e tudo mais, como eles estavam lá na história e tal. E a maioria, são times antigos, começou da própria vila, como vocês também. Mas tem uma outra dinâmica. Agora, no caso de vocês, eu posso perguntar claramente qual foi o primeiro jogo oficial do Kennedy, que vocês vão lembrar, né? Ou não? Oficial? O primeiro jogo que você falou, olha, o Kennedy jogou hoje, estreamos aí, agora temos o time do Kennedy. Eu acho que foi numa Copa, assim, eu acho que... Agora eu não vou me lembrar, Copa Amigos? Foi Copa Amigos. Copa Amigos, nós jogamos lá no... A primeira Copa que nós jogou foi Copa Amigos. Acho que foi Copa Amigos, lá no jogo, no campo do Luso. Isso mesmo. Acho que foi lá. Acho que foi um dos Contra quem? Agora eu não vou lembrar o time. Faz muito tempo. Muito não, fazem 10 anos só. Era pra ter lembrado, poxa. Eu acho, se eu não me engano, foi contra o Colônia.
Não foi contra o Não foi contra o Colorado. Vamos pesquisar e depois eu falei pra ele pesquisar. Coloca, pra depois o pessoal não ficar me cobrando aí na internet. Mas a gente vai descobrir. Você não vai ficar sem essa resposta, não. Você aguenta aí que a hora eu vou trazer pra você. E qual foi o jogo até hoje, assim, apesar de vocês serem novinhos, mas qual foi o jogo emocionante do Kennedy? Vai, Leandro, pra você, qual foi? Emocionante? Que você fala, Márcio, esse jogo pra mim até hoje, esse jogo pra mim é inesquecível. Contra o Maliste, o acesso nosso. Acesso. Foi o ano passado? Foi. Mas não, foi em 2000 e... Teve a pandemia, né? Tá. Então ali 2019, 2020. 2019, 2020. Aquele jogo ali pra mim foi... Que nós tínhamos vindo uma perca, nosso amigo, né? Que tá tendo a camisa aqui, eu e ele. Quem que é? É o Marcelo Boi, né? Mas todo mundo conhece ele como Boi. E nós tínhamos perdido ele recente, nós falamos, não vai ter... Eu tenho uma história assim com ele bacana. No futebol, né? Quando eu ia parar, eu trouxe ele pro Kennedy, quando eu ia parar, ele, não, você me trouxe aqui, você não vai parar, tal. Eu falei, mano, não dá. Você desanima, né? Às vezes no meio do caminho, não, você não vai parar, não. Aí teve a perca dele, acabou falecendo, e quando nós teve aquele acesso pra nós foi, acho que até hoje a gente lembra aquele jogo. Memorável. Por tudo, pra mim foi um dos times melhor que nós já jogou também. Sim. Acho que aquele time também dos caras era muito bom. Muito bom. E pelas provocações que veio. Tá. Isso aí eu entendeu, né? De um jogo. Uma provocação. Porque a gente, aquele ano, brigou pra não cair, classificou nos últimos, então pra gente chegar até onde nós chegamos, nós teve que brigar só com os grandes, entendeu? Um jogo antes, nós tirou o Dinamarca, que era um time da quebrada. E nós jogou tudo contra o empate e... Então, revertendo todo. Revertendo todos. Opa! Vocês são um time novato, mas já deu tempo de criar rivalidades? Rivalidades que eu falo aquela sadia, sabe? Tipo assim, sim. Esse time me faz... me dá uma alegria mais de poder vencer. Assim, eu, como presidente hoje, eu falo por mim, eu acho que o Leandro também concorda um pouco, a gente hoje na Várzea, a gente não tem, assim, um rival, assim. Certo. Rival. Mas, assim, um pouco de rivalidade hoje a gente tem pela história do Kennedy, assim, por já ter sido 2 jogos, a gente tava conhecendo a divisão, né? Nós perdemos pro Silvia. E ano passado por conta do jogo do acesso, né? O ano passado jogaram contra quem? Contra o Silvia. Então, assim... Assim, se a gente for olhar por história, o Silvia acaba se tornando um carrasco, assim, né? A gente se bate assim, mas claro que a gente não é bobo, né? A gente cria umas certas rivalidades assim, mas eu falo por mim. Onde eu vou, sou muito bem recebido. Eu gosto, igual você falou. Eu gosto quando nós catamos um time da vila que não vai jogar contra. Eu gosto. Claro. Eu fico com medo, às vezes, da briga. Igual eu falo, sempre quando nós vamos jogar, às vezes eu faço um vídeo, igual foi acontecendo. Rapaziada, vamos curtir nossa festa, deixa eles curtir a dele. Vamos evitar. Eu gosto. Porque eu vou lá, sou bem recebido. Então, a rivalidade é dentro do campo. Que eu gosto de jogar porque são jogos bons. Sim. Mas, assim, de eu falar. Acabou ali o jogo ali, se eu for lá na vila dele, sou bem recebido e... É assim, mas rivalidade, claro que tem, sempre vai ter, né? É bacana, porque às vezes você vai criar uma rivalidade, mas com um time que você nem espera. Foi o que você falou, né? Não, você vai criando caça com o time, joga aqui, joga ali, joga ali, joga lá, joga cá. Você vai criando uma certa rivalidade. Por exemplo, eu contava na entrevista do Edgar, alguns dos diretores me disseram do Pedreirinha, e eu jamais poderia imaginar que alguns deles tivessem isso. Mas por quê? Sim. Todo campeonato estavam ali se a gente fosse citar também, eu ia citar o Sol Nascente na história Sol nossa. Nascente. Sol Nascente eu não conheço ainda. O Sol Nascente, toda a Copa que a gente entrava, a gente batia com os caras podiam vir picado o que fosse, que eles tiravam nós. Nossa, depois vamos pesquisar. Sol Nascente, é da onde? Se eu não me engano, eu não lembro se é do Zaire ou se é do Oratório agora. Desses lados aí, mas eu não me recordo não. O Google tá aí pra poder me ajudar. Sim. E eu vou me encontrar já. E o jogo que você fala, caramba, esse jogo aqui, queria esquecer. Que eu queria... Que doeu, sabe? Que vocês ficam remoendo dias na sede, no grupo do WhatsApp. Qual foi o jogo? Pra mim tem 2, que é o do acesso contra o Silvia. Mas pra mim o jogo mais que eu quero esquecer foi o jogo contra o Vila Cis, na Copa Ivan. Quando foi? Foi Copa Ivan de 2023. Aí jogaram com eles, mas qual foi a situação? A gente veio embalado, a gente tava embalado, tava com o time motivado e... digamos que o juiz acabou com o espetáculo, as 2 torcidas fazendo festa, terminaram o jogo ali no começo do segundo tempo, para voltar o jogo numa outra situação, aceitando coisas que até hoje a gente não sabe o que foi determinada, né? Nossa, então assim, a gente foi muito prejudicado nesse jogo. Não que os caras é rival da gente, nada, mas em relação a jogo, a gente foi muito prejudicado nesse jogo. Tipo assim, igual ele fala, nesse tempo eu não fazia nem parte da comissão mais com eles lá, né?
Eu tava lá na torcida, foi um jogo que, assim, vou falar por... Assim, a gente tinha um time muito bom. A gente tava muito bom no jogo, muito bem no jogo. Aí começou uma confusão, tal, não vamos entrar mais no campo. Foi um expulso nosso lá nessa discussão. Beleza, aí cancelou o jogo, parou a Copa. Aí foi para essa discussão, nós voltou... Nós voltou com um jogador nosso expulso, voltou o jogo do começo, sendo que o jogo já tava rolando. Então, tipo assim, e aí nós foi com o time picado, nós falamos, não vai mais pra esse jogo. Aí nós, os outros, os caras já tinham uns que tinham machucado, os caras importantes pra nós. Então, assim, aí nós falamos, vamos juntar a molecada. E foi. Os caras aceitou ir pro jogo, eu fiz 3-2. Chegou lá, tomou 3-0 e ficou por isso mesmo. Aí foi o Vila Cis e o Santa Rosa pra final. E nós com puta timão, assim, a gente sabia que, todo mundo sabe que aconteceu umas coisas muito estranhas. Então, mas aí eu não fazia parte, eu não procuro nem comentar sobre isso. Mas eu fiquei triste, porque eu falei, não deveria ter aceitado. Mas vamos ver, não sei, a gente não sabe. Mas o jogo que é pra ser esquecido é contra o Silvio, igual eu falei. A gente veio. A gente tava praticamente. Quer dizer, a gente saiu do campeonato invicto, a gente ficou um ano invicto. A gente perdeu pro Inter. A gente de lá pra cá não perdeu pra ninguém. Aí, atropelando todo mundo, nosso time massa. Pegamos o Silvio, foi lá, perdemos nos pênaltis. Nosso time jogando pra caramba. Nossa. E perderam um pênalti chamador, né? Você tá entendendo? Então, tipo assim, aquele... loteria, né? E assim, porque a gente tava bem loteria confiante. Mesmo? Vamos discutir isso aí depois? Eu escuto muito essa frase, pênalti é loteria. Será que é mesmo? Loteria. Eu não vou colocar loteria. Assim, hoje em dia tem muito jogador que se prepara na vaga, né? Tem muitos que se preparam. Os que se preparam, vai lá e resolve, né? Mas assim, vai dia também, né? Claro que mas eu não vou falar loteria. Eu vou falar assim, tem quem se prepare, né? Porque loteria parece meio que sorte, né? Então, tipo assim... não vai dar sorte. Se prepara pra catar, o jogador se prepara pra bater. Então, tipo assim, quem tiver mais qualificado. É uma coisa que eu vejo, né? Às vezes o cara... bateu meia altura ali, o goleiro pegou. É porque o cara bateu mal. Mas se o goleiro não vai, é gol, né? Então... Você tá entendendo? Então, fala assim, às vezes muito é injusto com o goleiro também. Às vezes é injusto também. Vamos fazer uma trajetória do Kennedy aqui pra gente? Vamos lá. Quando que vocês se filiaram na Liga? Em 2015. Em 2015. Assim que montou o time, já foi lá, tal. E aí vocês começaram a participar de qual categoria? Era a série Ouro na época? Não, era bronze? Era terceira, era bronze. Era bronze. Aí vocês ficaram Antes era bronze. O primeiro, que hoje eles chamam de terceira, não? Hoje é chamado de terceira. É especial, primeira, segunda e terceira. Aí vocês, como é que foi? Participaram do primeiro ano? Qual foi o objetivo? Alcançou ou não? O primeiro ano, na verdade, era o acesso. E graças a Deus a gente conquistou no primeiro ano. No primeiro ano conseguiu acesso para... A série... A primeira, na verdade, a segunda divisão, no caso. Nós estamos na terceira. Beleza. Aí vocês foram para a segunda divisão. E como é que começou a história lá? Ficaram muito tempo na segunda divisão? Também já foram aquele papo? Ficamos uns aninhos. Não ficou porque teve uns anos que não disputou, né? Por causa da pandemia, né? Isso. Aí nós tentou um ano, no segundo ano também a gente conseguiu, né? De disputa, né? Sim, sim. Legal, ó. A gente subiu dia 13/11 de 2016 contra o Citentem. Esse jogo era pra ser no São João, só que choveu. Choveu. E pra não adiar a rodada, o pessoal da Liga ligou a diretoria dos dois times e transferiu esse jogo pra 2h da tarde no Vila Mercedes. Gente. E lá foi vocês. Até arrepia, porque foi nós todo mundo na sede pra sair pro jogo, nós ficou lá todo mundo até a hora do jogo. E o jogo era pra 9h da manhã, nós foi jogar 2h da tarde. Gente. Quanto foi o jogo? 1-1. Contra o Citentem. O empate era nosso. Tem, né, gente? Tem sorte, tem passou. E era dois times, naquela época, dois times pra subir. Dois times. E aí vocês foram pra série Prata, que hoje é a segunda divisão de Mauá. Hoje é a segunda divisão. divisão. Aí ficou lá um tempo também. Ficamos lá até 2019. Aí em 2019 que vocês subiram pra Ouro, que é a primeira hoje? Isso. Foi ganhando? Não, 2019 nós subimos pra Ouro, não. 2019 não teve campeonato, se não me engano. 2019 era pandemia. Não teve. 2019 era pandemia. Ou foi 2020? Aí a gente subiu contra o Malístico, que foi 2000 e... Então foi 2020. Foi no ano seguinte que nós jogamos contra o Malístico, que não teve um ano. A gente ficou... Aí então vocês estão na série, na primeira divisão desde 2020. Desde 2020, 5 anos. Qual foi o ano mais próximo que vocês chegaram aí do acesso? Acho que todos nós estamos batendo na trave agora. Sério? Nós chegamos no acesso esses 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. Caramba. Contra o Inter e contra o Silvio. E esse ano vocês já estrearam? Estreamos. Nós estávamos ganhando de 3-0. É um jogo também para ser esquecido. Não. Vocês não vão me dizer que empatou, não. Empatamos. Paranavaí. Agora... Não tirando os méritos do Paranavaí, né? Mas tipo assim, gente, como é que tá um jogo de 3-0 e deixa empatar? Me explica isso, também. Pelo amor de Deus. Verdade. Imagina, revolta. Gente, desculpa. Pra mim, tá ganhando de 3-0 e pra deixou nós empatar.
saiu com a derrota. Pra mim Saiu também. com a derrota. E o Nossa, gosto de derrota deve ser gigantesco, né? Pelo amor de Deus. os meninos da torcida entrou lá no vestiário tumultuando. Ah, mas E com se razão não tem o que total. falar, gente. Até eu entraria um ranço total. São E- 3-0. São 3-0. Ali também foi um jogo já pra esquecer. Não, Né? vai esquecer, já coloca pra na começar listinha o de ano vocês A aí. gente, se a gente pegar os memes de todo mundo lá, os bonequinhos lá assim, Ah, eu tava vendo 3-0. Eu não acredito que empatou. É os memes da noite toda. porque aí o negócio ferve. É assim, né? Nossa, se fosse, mas foi se dolorido fosse ao também, viu? contrário, eu acredito que se fosse ao contrário, Dá pra um nós gosto de vitória. seria uma vitória grande. Mas Aconteceu isso É, com é nós. igual pra eles, né? Aconteceu isso com Igual nós pra quando tá jogando com o Porto. A Contra gente o Porto. perdendo de 4-1, a gente empatou com eles no final, deu 5-5. Não, Meu foi contra o Deus. Porto? Foi contra o Porto ou Aeroporto? Não, foi contra o Porto. Shakhtar? Não, foi Porto, não foi? Lá no Contra o Shakhtar. Shakhtar, né? Shakhtar. Foi, eles fizeram 4-1 no primeiro tempo da gente. A gente saiu também uma Matheus briga tava ali no quando time. o Matheusinho jogando a bola do caramba. Quando nós voltou, nós empatou. Aí eles fez 4-3, nós foi 4-4. Eles fez 5-4 5-4 e nós e nós 5-5. buscou empate. Na Gente, Copa. que jogão. Foi um jogão. Foi Copa Ivan também, né? Copa Ivan, né? Copa Ivan. Vamos lá, meninos, uma parte tensa para vocês. Consegue listar 5 pessoas extremamente importantes para o Kennedy da sua fundação? Não Lê. importa se foi só fundador ou é diretor, eu quero de tudo. Até o torcedor que você Ó. fala, não, ele merece ser lembrado. 5, vamos lá. Ó, Eu já estou você, A né? gente, não Eles tem como, não tem como não citar eu, né? Assim, se a gente for falar na história. Não, assim, não tem como não citar eu. Eu tô Fala falando assim. isso porque eu tava com o Tigrão no Juventus. Aí eu falei isso pro Tigrão. O Tigrão é o fundador. Sim, então tem Dono como você. do negócio todo. Então Aí tem ele como- começou a não me citar, mas é É, óbvio que ele Então, tinha tu que vai citar. assim, não, a gente não vai ser ingênuo, né? Mas assim, eu citar 5 pessoas é complicado. Ah, mas se Porque, vê, mas assim, eu vou citar aqueles que começou comigo, né? Ah. Assim, o André, o Thales, o Josa, que deu uma força pra nós tremenda no começo. O meu irmão Buiu, você entendeu? E o Boi, que sempre vai estar na história do Kenny, né? Sim. Isso é importante. E o Thales, que, assim, isso aí não tem como eu falar ao contrário. Que, tipo, o pontapé de tudo, tipo assim, os outros foi desistindo no meio do caminho e ele foi continuando ficando, desde né, o começo. Então, assim, se você for falar na história do Candy, muitos não conhecem eu, mas o Thales é comentado no Candy sempre. Então, tipo assim, eu acho que eu e ele vamos se colocar assim. Não tô falando que nós aqui, mas eu acho que até onde o Candy tá hoje tá vindo uma nova jurisdição aí, que estão fazendo um trabalho, mas até onde o Candy tá hoje, foi ali, eu posso falar que é um mérito tremendo no meio do Thales. E como que é a aceitação do time de vocês lá na comunidade? Bom, a gente. Desculpa, eu não entendi. A aceitação do time de vocês na comunidade. Hoje Às vezes você tem um time que você coloca numa vila, que às vezes muitos vizinhos, tal, não curte Sim, muito, sim. tal, e às vezes acaba Ó. ramelando. Mas lá é uma comunidade que adora uma festa. Sim. Né? Diga-se Olha, eu de vou passagem. falar a verdade pra você. No começo era bem difícil. Era? Foi bem rachado. Nossa, eu achei rachado. que eles iam amar. Não, foi, Não, era foi rachado. bem era rachado no dividido. começo. Mas hoje eu falo que o time juntou muito. Fez força, né, Lê? Isso é bom, poxa. o fio- Importante. Eu falo assim, tipo, às vezes eu até falo no vestiário pros caras aqui, pra nós isso aqui é uma. Putz, isso aqui é tudo pra nós. É. Porque juntou família. Sim. Eu até tava falando com o Valtinho, irmão do Jorge, até que você comentou. Você comigo não quando vai chegou. chorar aqui. Não, vou não. Aí, Porque tipo, já chorou o meu amigo Não, do vou não. Antônio, eu chorei junto com a boca. aí, tipo assim, é igual o Valtinho falou, Lê, você é louco, a história que você e o Thales criou aqui. É, tipo assim, um time que traz criança, mano, os caras têm que ter um certo toque pra Isso tudo. mesmo. Isso é verdade, hoje nossa torcida é mulher, criança, que você vê assim as crianças chorando quando nós perdemos. Ah, Sabe? Então, sim. tipo assim, aquilo ali parte do coração. Então, hoje eu falo, mano, aquilo ali juntou tudo. Você entendeu? Juntou minha família. Eu tinha um certo. Hoje o meu pai é falecido, faz 8 meses que meu pai faleceu. Com o time, meu pai foi meu melhor amigo. Então eu tive esse prazer de o time juntar. Então eu falo, o time pra mim, quando eu falo Candy ali, tipo, é tudo. Juntou a nossa comunidade, de verdade. Sim. Isso é importante. Assim, Agregou, né? retornando um pouco na pergunta passada aí, mas uma pessoa que não pode deixar de citar aí no Kennedy é o seu Edson. O pai do Lê aí. O seu Edson, desde Vai o que lavava a começo, roupa. sempre foi o cara que lavava a roupa do time. Ah, O dia que eu tava no hospital com ele, eu fiquei com ele lá no hospital, ele não tira a roupa não, que quando eu voltar eu vou tirar, tá? Que tava no varal. Eu fiquei, eu acho que, eu até falei pra ele, né, outro dia, fiquei tempo, tipo, que eu olhava pra roupa assim, não tinha coragem de tirar. Nossa. Hoje, pra você ter ideia, o Kennedy, as crianças vai fazer aniversário, pede bolo pro Só pai da tudo do mãe Kennedy. com Isso é enfeite bonito do demais Kennedy. de se ver. Ah, isso é emocionante. Não, né? é bonito demais. As crianças tá... Não é só futebol, Não, né? é Eu só aprendi, futebol, não, é só eu futebol. aprendi aos poucos e com vocês aí da Várzea de Mauá Sim. sobre isso, sabia? De que não é só futebol.
Tem muita história de superação, muita história de amor, muita Sim, história de... é igual eu falei pra Nossa. você, tipo assim, igual a gente faz de rivalidade. Mas onde eu chego, os caras olham, me abraçam, me beijam. Por quê? Eu aprendi isso. Então, quando a gente montou o time, eu falei, mano, nós tem que ter isso. Mas não pode ter arrogância. Exatamente. Quando o pessoal vem aqui, nós temos que tratar bem. Por quê? Pra voltar. Então, isso é uma coisa importante pra nós ali. E até hoje, os moleques da torcida, igual a gente até comentou aqui, hoje veio a geração mais nova. Mas o pessoal que vem joga aí, ó, adora o pessoal da nossa torcida por isso, porque ele acolhe bem. Que nota você dá de 0 a 10 pra liga? Tem que responder? Pode pular. Não, assim, pra Liga de Mauá, eu daria um 7. O que falta pro 10? Eu acho que um pouco de organização, às vezes um pouco de transparência com algumas coisas, algumas questões que não entra ao caso de entrar agora, mas eu acho que falta isso. Pra você, Lê? Eu daria um 7 também. Pelo Vem mesmo motivo? melhorando. Não, vem melhorando. Vem melhorando. Em questão de transparência, isso aí é quem tem que resolver eles lá, né? Mas a organização falta um pouco. E também falta um pouco de organização um pouco dos times também. Porque às vezes você vê time que é beneficiado em umas coisas, o outro é fudido e sempre a Várzea vai estar ali. Se eu passar um pano pro meu time, a Várzea vai continuar. Do jeito que ele passou pra mim, ele passa pra você. Então, tipo assim, então assim, falta organização de um todo. De todos. Chegando na final do campeonato, Kennedy está na final. Me cite 3 possíveis adversários que você ou gostaria de enfrentar, ou que você acha que tem aquele time que você acha que vai chegar. Começa com o Lê. Ave Maria. Aí é difícil, hein? Que time bom, hein? É difícil. Desse você fala aqui agora? Tá competindo quase com você. Esse Eu tô ano. dando uma moral pra você. Kennedy está na final. Quem que você pega na final? Aí Se você fosse pra me escolher? É. Vamos Vamos assim. Eu quero que você cite um porque você acha que vai chegar, que o time é bom. Sim. E um outro porque você gostaria que fosse aquele. Aí é um outro motivo qualquer. Tipo, ele é quebrado. Mary Jane. Esse Mary Jane você gostaria ou porque você acha que vai chegar? Olha, eu vou falar assim, eu acho que eles já vêm montando um elenco bom e também os moleques merecem. E espero que chegue também na final e pegue nós. Mas porque os caras também é batalhador igual nós. O Igor, um abraço, Igor. Não, os meninos ali é a nossa segunda torcida, né? Então, eu, se fosse para escolher nas duas perguntas, era eles. Então, e você? Olha, pra ser sincero, esse ano tá bem competitivo. Tá muito. Acho que é uma das mais competitivas. Assim, se o Kennedy chegar na final, eu queria fazer uma final hoje. Contra o Barcelona. Barcelona Laboratório? Sim, mas eu acho que um time que vai chegar é o Rei Gran. O Rei Gran chega. Rei Gran. Então, bem eu preparado. também entrevistei eles aqui, maravilhosos. Eles montam muito time bom, né? Veio aqui com o pai dele, fundador. Eles montam time muito bom, maravilhosos comigo. Mas tem muito, fazer aniversário quase perto de vocês, viu? É. Vocês fazem dia 10, se eu não me engano, se não tiver enganado, deles é dia 14. Algo assim. Mas isso aqui tá muito difícil, viu, pra gente citar um, porque eu acho que é uma das mais difíceis que tem. Acho que vai ser essa aqui. Acho, pelo que eu estou acompanhando. Tem muito time bom, a gente não vai citar nenhum time aqui, mas se a gente vê aí, é muito time bom. Eu lembrei assim do Barcelona devido a eles terem já jogado contra nós uma vez, né? A gente ganhou acesso, mas saiu na semifinal pra eles, então seria legal ali ter uma revanche ali. Aí, ó, tá vendo? Já tem também um tempero pro negócio. Entendeu? Que é importante. Olha, eu tô vendo que tem uma tatuagem aí no seu braço, e aí me sopraram aqui no meu ouvido que é o símbolo do time, é o que é? Aqui, tipo, hoje a gente, se a gente for falar assim, é o Sabotagem, né, que hoje que a gente adotou, né? Mascote da Mas torcida, a gente, quando começou mesmo, que infelizmente eu não tô mais com os papelzinhos, que eu ia até trazer, mas que foi do início, que eu comecei a riscar uns desenhos em casa pra fazer da camiseta. Aí era os KND, a turma do bairro. Que aí eu fiz no meu braço, KND, tal, mas... Olha, o amor estampado na pele. Tem uma aqui, eu não cortei o cabelo, mas tem uma do Kennedy também na cabeça. Mas tem muitos hoje, né? Hoje muitos vêm adotando isso aí. O pessoal, como eu falei pra você, juntou um todo muito grande. Pessoas que a gente não achava que nunca ia nem torcer, hoje tem tatuagem do Kennedy. É verdade, é verdade. Eu mesmo tenho uma tatuagem do Kennedy no peito, que eu fiz logo quando um amigo nosso que gostava muito do Kennedy, o Gabriel, quando ele faleceu, né? E ele era o único que tinha no peito. Eu fiz em homenagem a ele, mano. Então, todo mundo aqui tatuado, estampando um amor pelo time, na pele, no coração, enfim.
É Tá mais ou tudo menos certo, isso. todo mundo apaixonado pelo time que tem aqui. Bom, com o avanço, né, da liga na cidade, também cresceu muito a presença das mulheres no futebol, Sim. né? E você citou que o Kennedy é um time onde tem torcedoras, tal, tal. Como que é a relação das mulheres com o time de vocês? Ixi, ela é mais folgada que os caras. Não, Tem umas nossas, aí que dá se trabalho, hein? você for, É, se você for na nossa torcida, mano, eu vou falar pra você, não é porque eu sou suspeito a falar, mas eles cantam o jogo todo. ai que E se legal. você for lá na beira de campo, muito dos gritos que você escuta é É das das mulheres. mulheres. A festa que as É, torcidas fazem é é assim, surreal, você tá sabe? entendendo? Então, tipo, graças a Deus nós temos. De eu acompanhar assim, a Várzea, quando eu quis montar o time, eu falei, meu sonho, tem uma coisa assim que eu falo, meu sonho é um dia ver o Kennedy descendo com a torcida, eu jogando aqui no Campo do América e minha torcida descendo ali. Aí quando a gente foi jogar, eu não me recordo que agora a gente foi estrear ali no Campo do América. Não me recordo que dia que foi. O América tava até jogando, a torcida do América tava lá no canto. E tipo, nós tava de frente ali, eu no vestiário, né, esperando, ia trocar o pessoal descendo. Aí tipo, quando eu olho pra cima assim, aí eu vi, tipo, a torcida saindo do canto, aquele monte de gente, ó. Oi. Mano, eu juro que Deus, até arrepia. Aí tipo, eu olhei assim, mano, eu tava de óculos, né, pegando já lágrimas desse aqui, eu lembro até hoje que o Batata veio, caramba, olha que bagulho da hora, né? Eu falei, Ah, sério. imagino. Aí, tipo, aí tava o André com a esposa dele, a esposa, ai, foi tão bonitinho o André chorando, né? Meu sonho do Deus tá realizado. Tipo, era um sonho de nós de criança, sabe? Nossa. Aí, tipo, aquilo ali pra mim, então, e aquilo que eu já citei pra você, de você ver as crianças, mano. É. Tipo, quando os meninos colocam de frente, as crianças que vê assim, então aquilo ali, velho. Que era, eu vejo nós ali, É sabe? claro, né? Você tá entendendo? Sem E deixar hoje, e é aquilo. Vai passar, nós vai parar, os meninos continuam. Boa essa assim, pergunta. sem deixar de citar, né? Ah. Hoje as mulheres, assim, com o Kennedy, assim, a gente tem uma diretoria que mulheres estão com a gente, ajudando. Tem mulher na tem, diretoria. tem. Respeita o Kennedy, Tem a gente. Amanda, tem a Tata, tá a Camila. Por fora tem a ajuda da Aninha, que ajuda com o marketing de montar os flyers, montar a chamada pro jogo, montar uns Sem negócios cortar pra o feio, mas do gente. jeito que vai indo, o nosso time corre o risco de ter uma presidente Esse feminina. Em presidente breve. feminino. Olha, Tem. eu nunca vi Porque, falar. porque as meninas ali vêm forte. As meninas Elas gostam. elas são Gostam. apaixonadas pelo negócio. Que bacana, que legal. Qualquer dia eu quero ir lá fazer uma matéria com elas. Gosto Pode muito fazer. disso, de vislumbrar essas coisas e trazer para a várzea Vamos marcar, todas vamos as marcar. pessoas, porque o futebol e o esporte em geral, ele é para todo mundo. É. Meninos, o Kennedy vem como este ano? 90% ou 100% do elenco de vocês são de fora? É de Mauá? A gente vem com a base do ano passado. Que é de? Alguns lugar. jogadores aqui de Mauá, outros de São Bernardo, São Caetano, Zona Norte, Zona Leste. Vocês Porém, têm um jogador criado no Kennedy que ainda joga para vocês? Tem. Um que nunca saiu. Quem que Tá é? desde o começo. O irmão Jean. desse aqui. O irmão do Marcelo. Que é O o Jean. Jean. Filho do Esse Zezinho. é cria Cria. do Kennedy. Cria. É porque eu vejo poucos atletas da cidade de Mauá jogando nos times, né? Se Sim. perdeu um pouco daquela essência e tal. Você comentou sobre as crianças e eu queria saber como é que vocês veem o time de vocês daqui 50 anos? Como é que você enxerga o Kennedy? Qual a proporção que você vê daqui 50 anos? Como você gosta, não como você gostaria, mas pelo andar da carruagem, como que você enxerga o Kennedy? Eu acho que assim, pelo que eu... Tem muita coisa a melhorar, vai melhorar se Deus quiser. Mas eu creio que tá caminhando. Eu não vou nem falar daqui 50 anos, mas tá caminhando pro, acho que Uns 20 anos, né, Lê? tá caminhando pra umas coisas boas ali. Mas a gente tá abrindo também, é muita molecada nova que às vezes a gente é muito fechado só ali, não só a várzea. E é igual eu falo pra ele, o time, pra você ter um time é um todo, né? Então eu acho que o trabalho que esses meninos tá vindo, o Iguinho, que um menino bom também, que gosta de tá correndo atrás da vice-presidente, né? Fê, ele... Então eu acho assim, tem tudo pra... Igual vem as meninas, igual eu falei, hoje as mulheres cobram mais que os homens. Da diretoria, você... chegou o dia da mensalidade, ela já tá aqui, puf. Você tá vendo? Então, eu vejo de verdade, assim, frutos bons. Qual é o maior desafio de manter um time na várzea? Manter um time na várzea, acho que hoje é financeiramente. Ai, nossa, bingo, né? Financeiramente. Isso Porque, aí não assim, tem como, né? a gente sabe que é o trabalho de cada jogador, né? Principalmente aqueles que se preparam, que tá ali, que encara, treina toda semana porque faz parte do trabalho dele e chega a ser um pouco caro. Mas é financeiramente. Não só por conta do jogador, mas a nossa divisão e as divisões abaixo, né? Elas pagam muita taxa.
a gente tem uma taxa de anuidade, a gente tem taxa para poder entrar em campo antes. Então acaba se tornando caro. É complicado. Qual o maior sonho do Kennedy hoje? Especial. Especial, né? Subir para especial. Esse é um sonho de vocês. Subir Sempre foi, né? e de lá vai ficar. Quais são os títulos mais marcantes aí, o que o Kennedy já ganhou? O Kennedy, na sua história, assim, ele costuma chegar muito, né, nas cabeças ali, das disputas ali. Mas a gente, assim, só tem hoje 2 títulos mesmo. Falar de título, Kennedy só tem 2. Mas vocês são novinhos. Que foi o primeiro ano, lá em 2015. Foi o primeiro ano. 2015. Nós Nós jogou a Copa Sassá, a antiga Copa que tinha lá no Pajuçara. E o Kennedy foi campeão em cima do time do Curitiba. Foi. E em 2019, foi Olha a cola que ele 2019. trouxe aqui, ó. 2019, é que eu não lembro a data. Mas agosto de 2019, dia 25/8/2019. Nós estávamos jogando a Copa Estrela e nós fomos campeão em cima do Esporte Duratório. Esse jogo foi até curioso, porque eu falo por mim assim, eu tava na Baixada, fui comemorar o aniversário do meu sobrinho e deu 4 horas da manhã, eu falei pra minha mãe, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir pra esse jogo. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Essa Copa aí também, pra mim, foi muito importante, assim. Foi. A gente conseguiu colocar pessoas que, vamos dizer assim, que eu ia ver na Várzea jogar, que eu falava, mano, E sério. era um sonho do Kennedy também, né? Eu Trazer falava, esse não, pessoal. mas putz, um dia, quem dera, um sonho. Que era, vamos dizer, um Gil do Itapeva, um Jorge O Mauá, Jorge conseguiu vir que é 2 meu amigo jogos. pessoal. Maravilhoso. Teve Veio, aqui. veio muita Muito gente, o acompanhado William, a presença dele. o William, né, mano? O O irmão William, do Bamba ali, irmão do Bamba. sabe? Então, Que também vai vir aqui. muitos, Os dois, sabe? William. O Gé Borges estava Então, com os nós caras, também. meus O Gé irmãos. Borges era meu vizinho. A gente, é o que a gente fala. A gente que é da casa tem que tentar fazer o cara entender um pouco a nossa história. Sim. Pra ele abraçar um pouquinho nossa causa. Abraçar a causa, Coisa né? difícil. O cara vem aqui e joga, realmente, ele vai ali. Mas eu sinto muita lealdade nos pessoal que veste nossa camisa. Porque Que eu sei, bom. porque eu sei que eles têm muitos convites para outros times. Ele fala, não, mano, os meninos aqui não tem como. Sabe? Então, tipo assim, isso é legal. Então, tipo assim, muitos de casa hoje, eles veem isso, tá vindo o cara de fora, a gente teve uma dificuldade com isso. Tá vindo trazendo esses malas, pô, aí você vai conhecer a pessoa, aí você fala, pô, isso aí vai ver hoje os caras amigos de todo mundo, você fala, tá vendo, os caras vai mala, só nós saber acolher os caras. Então, tipo assim, então tem essa, igual você falou, hoje tem essa dificuldade de você trazer ídolo pra vila, difícil. Porque o pessoal começa a jogar um pouquinho de bola, o cara já oferece 100, 200, então eu falo assim, hoje, vou falar um negócio, né, mas a maioria dos times, hoje tem cara que ganha 800, R$1.000 em um jogo. Então, tipo assim, a maioria da culpa disso é dos times. Como que vocês fazem para motivar o jogador que nem é da comunidade de vocês dentro do vestiário? Como passar para ele a responsabilidade de ganhar um jogo e saber que tem uma torcida ali fanática que nem a de vocês, esperando por um bom resultado? Olha, como convencer um atleta que não é daqui sobre isso? Eu vou citar uma situação que aconteceu lá em 2020, quando a gente estava brigando pelo acesso da segunda divisão para a primeira divisão. A gente fez essa pergunta e me fez lembrar coisas que aconteceram lá atrás, o Leder tá lembrado também. A gente estava jogando e a gente precisava ganhar o jogo. Veio jogador de fora que abraçou a causa. Porque a torcida fez o quê? Você colocou bandeira de cabeça para baixo no campo do América. Os caras olhou, o que tá acontecendo? A gente precisa ganhar esse jogo, rapaziada. A gente precisa ganhar esse jogo, nós precisamos de vocês. Que foi... Nessa época ainda eu era presidente do time. E a gente tava brigando pra não cair. Foi 2 jogos, nós perdemos pro Vila Ana, um clássico ali, não sei se não é clássico ali. Mas Tudo regional, amigo, né? Assim, Regional, vamos os meninos é tudo amigo, então você imagina a zoeira, né? Então, aí nós perdeu pra ele, nós ia pro outro jogo. Se nós perdesse ali, nós caía. Aí já foi nós, o Vini veio com camisa de bandeira de cabeça pra baixo, xingando o jogador. E eu, mas não precisa disso. Vai tomar você também, ele vai fazer seu trabalho. Desse jeito, sabe? Então, aí eu falei, caramba, não, mano, nós precisamos fazer algo diferente. Eu falei, não. Aí nós foi atrás de uma outra peça aqui pra ajudar e tal. Mudamos, eu falei, não, mano, nós precisamos mudar. Não é precisa nós trazer um jogador diferente, que nós não tínhamos condição. Mas falou, nós precisamos trazer pros meninos ver que não é brincadeira, mano. Aí nós foi atrás, trouxe. Pessoa, e nós foi lá, ganhamos esse dia, acho que de 5-1, 5-0, alguma coisa assim. Aí foi pros mata, né? Foi pros mata e nos mata, né? Pegou o Sertão. Foi, aí nos mata, a gente fez, igual você falou, uma coisa de motivação. Ali eu acho que foi onde
a gente foi onde a gente conseguiu acesso só tendo que bater com os grandes. Naquele ano eram os caras que estavam atropelando todo A mundo. gente se classificou nesse ano como o segundo gente- melhor terceiro, mas não conseguiu classificar direto na chave. Entendi. Então, Você né, pegou entendeu? um time que era o segundo da geral. O Sertão era Eu o segundo lembro da geral. até hoje o Will. Tiraram eles fora? 4-0. Eu lembro até hoje o Will deu um toque em mim. Eu falei, nossa, eu vi um negócio na Zona Leste lá, meu cara fazendo uns vídeos assim com a família, mandando umas fotos, acho que foi alguma coisa assim. Puta, da hora fazer isso aí. Então eu falei, mano, então esse é o momento de nós fazer, velho. E sério mesmo, eu falei, mano, vamos fazer, mas porque nós classificou lá embaixo, nós só vai bater com um bicho grande, velho. Então esses caras tem que ir dando um carrinho de cabeça, mano. Aí catou, a gente foi o Will ligando daqui, outro ligando dali, fazendo a família fazer vídeo dentro de casa. Aí, não Mandar foi, pra eles. Que aí a gente legal. foi jogar lá no Itapé, que foi o Foi. jogo contra o Sertãozinho. Sertãozinho. O Sertãozinho, timaço. E o Itapé até cedeu o vestiário deles lá. Nós entrou Vestiário com deles mesmo. televisão, com notebook, lá tudo fez o bagulho. Meu, aqueles caras estavam tudo chorando de dentro do vestiário. Dá até medo, né? Meu, de entrar até no motivo. Ali nós olhamos um pro outro e Foi falou, mesmo. aqui nós não perde mais. Mano. Então aí aquele jogo a gente entrou, tem até uma mensagem que o Igor mandou, falou, mano, aqueles caras não perdiam pra nós nunca. Eu vi o moleque que foi o Jean, vomitando, ele tava vomitando, ele só assim, vomitando, do jeito que ele tava, ele já se jogou no cara, na bola, ele falou, mano, não foi que nós não jogou mal não, é que os caras ali, eles não iam perder pra ninguém. Tipo, então, é por isso que eu falo, esse campeonato pra nós ficou marcado como uma coisa que nós falamos, mano, nós é capaz, sabe? Todos somos, né? Oh. Gente, parabéns pra vocês. E com esse espírito de contagiar as outras pessoas, eu quero desejar pra vocês muito sucesso. Que o Kennedy, hoje tem festa na quebrada, pode ter certeza. Hoje tem. Que vocês possam construir cada vez mais histórias maravilhosas de mudanças de vidas de outras pessoas, porque o futebol promove isso também, né? Sim. De mexer com a outra pessoa, enfim. É um time novo, mas com tantas histórias, com tantas alegrias, e que vocês possam proporcionar cada vez mais isso para uma comunidade tão sofrida. Sim. A gente sabe o que as pessoas do Kennedy passam, a dificuldade que tem, tudo mais, sim. Né? Porque a gente que é de periferia, a gente vive isso todos os dias. Então, o nosso futebol é um momento de lazer, é um momento de descontração. Quantos ali não têm condições, e outros bairros da cidade, de levar um filho ao shopping, de dar uma condição melhor. E o futebol no final de semana se torna o lugar onde eles se encontram, onde eles se divertem, onde eles se emocionam. Sim. Então, que vocês não deixem essa chama acabar, e que esses 10 anos do Kennedy se transformam em milhares de outros, e que tragam alegria para muita gente. Sim. Eu que agradeço por você dar a oportunidade também da gente apresentar um pouquinho da nossa história. Às vezes a gente acaba esquecendo de falar uma coisa, falar de alguém, mas a gente sabe que o tempo é curto, mas só tenho a agradecer por você dar esse espaço pra gente apresentar um pouquinho. As portas aqui estarão abertas para vocês. Mais uma vez eu agradeço aí, Márcio, o Lê por ter aceitado o convite de vir aí comigo aí, que tava meio tímido de vir, mas estamos aí. Agradecer a diretoria aí pelo trabalho que tá fazendo comigo lá na diretoria lá. Hoje a gente tem uma visão, assim, eu como presidente hoje, eu tenho uma visão que, assim, nós como time tem que procurar olhar mais pela nossa comunidade. A gente estava deixando de fazer algumas coisas ali e pensando só no time, e esse ano nós, não, peraí, vamos olhar por aqui. Esse ano, graças a Deus, a gente já conseguiu fazer uma doação de ovo de Páscoa. A gente já tá pensando fez o social. Já tá pensando no Dia das Crianças da comunidade, porque a gente quer trazer a comunidade mais para perto do time, né, mano? Tá certo. A partir do momento que a gente vê ali as crianças as crianças brigar com os pais porque quer ir, eu acho que a gente entende que a gente tem um outro papel muito fundamental na vida das crianças. Sim, e eu também queria agradecer os meninos que fazem parte da diretoria, que o trabalho que eles vêm fazendo são essencial. A gente sabe o quanto é difícil. Às vezes ele fala, vamos voltar. Eu falo, hoje eu não tenho mais pique pra isso, né? Que a gente sabe a dificuldade. Se você não entrar de coração 100% que você possa ajudar, acaba te atrapalhando de um outro lado. E eu só tenho que agradecer os meninos aí mesmo por fazer nosso nome também estar lá em cima, que hoje os meninos fazem um trabalho excepcional. E a nossa torcida, mandar um abraço pra nossa torcida e tamo junto, Fafumé, vamos embora. Fafumé, as problemáticas da arquibancada que as meninas representam. Ali é terrível. Representa 100%. Gente, vamos lá, coloca aí o pessoal do Kennedy, comenta aí o que é que esse time representa na sua vida. Deixa os parabéns aqui, você que é de outro time, para o Kennedy, e que ele possa ter muito sucesso, porque a Várzea é isso também. A rivalidade só pode existir ali, dentro das 4 linhas. Aqui fora todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro, e é todo mundo lutando para manter a sua comunidade feliz, alegre, com as vitórias do seu time. É isso. Eu te espero no nosso próximo Papo de Várzea.